Esse é o Escola Bíblica. Quinta-feira estamos ao vivo estudando mais uma temática nessa temporada, o Espiritismo à luz da Bíblia. A palavra de Deus sempre trazendo lições para nós e as verdades eternas e profundas também. Essa semana estamos falando sobre a imortalidade do homem. O homem é mortal ou é imortal? Essas são algumas perguntas, questionamentos e hoje vamos falar como é que o ser humano pode viver para sempre e como e quando reencontrar também os seus queridos. Hoje, um tema especial para fechar a semana e eu estou esperando você ao vivo a partir de agora. E nós estamos encerrando essa semana, estamos começando um programa, mas a semana, o tema, nós estamos encerrando hoje. Qual o tema dessa semana? A imortalidade do homem ou a mortalidade do homem. O homem é eterno ou o homem tem um final aqui nessa terra? Tudo isso nós temos aprendido à luz da palavra de Deus. São 9 semanas que nós estamos estudando um tema bem diferente, desafiador, que mexe com os sentimentos e corações, que é estudar à luz da Bíblia conceitos e ensinos do Espiritismo. Só que eu queria começar de uma maneira diferente hoje, refletindo junto com você, porque eu sei que existem milhares e milhares de pessoas que estão assistindo do outro lado, cada uma com a sua crença, com o seu modo de pensar, e a gente tem que refletir muito sobre os acontecimentos atuais e as lições que a gente pode aprender também. Eu não sei se você tem acompanhou, mas sem dar nomes, mas um grupo de comediantes recentemente fez um filme, né? um seriado relacionado à pessoa de Cristo Jesus, zombando de Cristo Jesus, como se ele fosse um homossexual. E muitos já ouviram falar disso, né? De um seriado que vai sair no final do ano agora e muitas pessoas têm criticado, acompanhado e mencionado acerca disso também. Por que eu estou mencionando isso? Porque uma coisa é fato. Se tem uma coisa que nós temos que ter, essa é a minha opinião, essa é a minha posição sobre esse tema, muito particular, mas apresentando para a gente aqui, é respeito independente da crença que nós temos. Se você é um católico, você merece respeito. Se você é um espírita, você merece respeito. Se você é um evangélico, se você é ateu, se você tem uma crença espiritualista, se você tem um conceito totalmente diferente da grande maioria das pessoas, todos merecemos respeito. E eu quero começar dizendo para você o seguinte, que a temática que nós estamos apresentando aqui é uma temática desafiadora. Por quê? Comecei falando sobre isso. Porque mexe com o sentimento das pessoas, né? Mexe com a crença, com a fé das pessoas. Mas, ainda assim, questionando à luz da Bíblia, nós temos que respeitar. Nós temos que entender que independente do que você acredita, do que eu acredito, você merece o seu respeito, eu mereço, ou qualquer pessoa também, né? A fé é algo sagrado, é algo respeitoso. E aproveitando essa temática, porque a gente está vivendo contextos contemporâneos, atuais, e a Bíblia apresenta grandes lições para nós. E antes da gente começar a temática de hoje, eu quero ler um texto aqui que tem muito a ver com o que eu comecei mencionando aqui, né? Que Jesus sendo zombado nesse clima, nesse espírito de Natal, de final de ano, sempre existem pessoas que vão aproveitar desses momentos para se popularizarem, né? Mas olha o que diz a Bíblia na Epístola de Judas, nos versos 17 e 18. Eu vou ler só 2 versos para você. Diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras dos apóstolos, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Eu vou ler o verso 19 que diz assim:
São esses que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Nos últimos dias, nós acreditamos assim, ao que a Bíblia diz, antes de Jesus voltar, haverão pessoas zombando de Jesus, zombando do cristianismo. Eu sei que pode ser que você não seja um cristão, mas à luz da Bíblia, sobre o cristianismo, é isso que ela diz. Existiriam pessoas que zombariam, que, como se diz popularmente, tirariam sarro de Jesus, né? E perverteriam as questões trazendo sexualidade, zombaria, segundo as suas próprias paixões. A Bíblia, ela traz fatos atuais a cada dia. E nós vamos estudar a Bíblia hoje, e eu convido você para estudarmos juntos. Nós vamos orar agora, e na sequência nós vamos estudar o tema de hoje, que fecha a semana, e eu quero lembrar que você pode interagir com a gente e ter também esse estudo na sua casa, daqui a pouquinho eu lembro você. Mas nós vamos orar agora e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus grandioso Pai, obrigado por essa oportunidade de fecharmos mais essa semana e estamos com o coração aberto para recebermos de Ti grandes e grandes lições que vêm dos altos céus. Nos ajude a termos uma consciência clara para vivermos uma vida conforme o Teu querer. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de uma coisa, hein? Você pode ter esse estudo junto com você no seu celular, no seu tablet e também aí no seu smartphone, no computador. Entre no site biblia.com.br e lá você vai encontrar então o estudo Espiritismo à Luz da Bíblia e você pode fazer esse estudo online. Clique em cima ali do banner que você vê acerca do Espiritismo à Luz da Bíblia e você se cadastra e vai poder fazer online também. Daqui a pouquinho eu falo uma outra maneira de você poder interagir ou ter um material com a gente também, estudando à luz da Bíblia. Eu quero apresentar para você nessa noite, nesse último dia dessa semana, algumas crenças sobre a morte. E nós estamos falando aqui se o ser humano é mortal ou não, se ele é imortal. Algumas crenças e algumas ideologias religiosas sobre a crença da morte. Primeiro eu queria trazer a visão do budismo para você. E você já começa a acompanhar comigo. O budismo apresenta a seguinte questão sobre a morte. É um resumo aqui, é uma síntese. Pode ser que você seja budista e pode ampliar muito mais aí, mas olha o que diz. O budismo, ele nega o eu eterno. Os seres morrem, eu vou explicar um pouquinho isso, e renascem abandonando a ideia do que foram. Existem algumas crenças da reencarnação que acreditam que a pessoa, mesmo reencarnando, ela é a mesma pessoa. O budismo acredita de uma maneira diferente. Ele nega que o ser humano é eterno, ele acredita que reencarna, porém, existe uma mudança no temperamento, no caráter da pessoa. Essa é uma visão. Uma segunda visão, importante a gente entender isso também. O candomblé é uma visão espiritualista. Diz o seguinte, apresenta várias vertentes, né? O candomblé contemporâneo ou mais atual diz o seguinte, que a passagem pode ser facilitada também pela influência dos orixás, entidades que representam o vento, o mar, a mata e assim por diante, e lhes servem de guias espirituais. Essa é mais uma visão acerca da reencarnação. E você pode explorar depois, então, essas informações. Mas nós vamos estudar ainda à luz da Bíblia, tá? Uma terceira visão aqui, que é o espiritismo, que a gente tem apresentado, o espiritismo kardecista, que é uma visão espiritualista também. De acordo com a doutrina espírita, o espírito, a essência do ser, continua vivo depois da morte, que só atinge o corpo. O que se encontra do outro lado reflete o que nós realizamos aqui na Terra. Ok? Esse é um resumo para você entender também junto com a gente. E o islamismo tem uma forma de entender também a morte. Ele acredita que nós todos somos recompensados no paraíso quando fazemos o bem. Já ouviu falar disso? O islamismo acredita num lugar onde as pessoas vão depois que morrem, se são fiéis a Deus. E outros acreditam também que não somente o paraíso, mas aqueles que vão para o inferno pelos conceitos errados. Porém, esse conceito céu e inferno, dentro do islamismo, é um conceito metafórico, né? Uma metáfora, não se sabe exatamente se é real, se é ilusório, se é um conceito, de fato, é um ambiente real, ou se é apenas um exemplo de um bom ambiente em que as pessoas vão estar depois que morrem.
tá bom? Esse é o conceito. E eu quero apresentar um último aqui, que é o hinduísmo. O hinduísmo diz assim, no trajeto da alma, do espírito, essa é a visão hinduísta, ele assimila o que necessita vivenciar na próxima encarnação ou na próxima estada. O espírito percorre as dimensões mentais, emocionais e vai reconhecendo os desafios que terá que enfrentar na nova vida. Essa é a visão hinduísta. Mas o que a Bíblia fala? Essas são visões todas que têm dois princípios importantes. Uma delas, todas essas religiões acreditam na vida após a morte e acreditam, de alguma maneira, exceto o islamismo, acredita na reencarnação. As demais acreditam na reencarnação, mas todas acreditam na vida após a morte, ou no espírito que vive e sai do corpo para ou o céu, ou o inferno, ou o paraíso. Mas a Bíblia traz uma lição para nós. A Bíblia fala sobre ressurreição em 1 Tessalonicenses 4:16, 14 a 16, dizendo assim, porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A visão bíblica é uma visão de que quando o ser humano morre, para que ele volte a ter consciência, para que nós voltemos a entender o mundo ao redor, é necessário nós passarmos pela ressurreição. Essa é a visão bíblica. Esse é o conceito chave, desde Gênesis até Apocalipse também. O que é ressurreição? Nós demos uma pincelada esses dias sobre isso, mas agora eu quero pegar a palavra e a gente vai entender um pouco mais. No latim, a palavra ressurreição é resurrectio, ou em grego, anastasis, que significa literalmente levantar ou erguer. Eu dei até um exemplo um tempo atrás, mas eu quero voltar para você. A palavra ressurreição, o termo ali escrito originalmente na Bíblia, principalmente no grego, é que o ser humano, quando Jesus voltar, ele vai se levantar do pó da terra. Ele vai se levantar de onde ele morreu. Vai ser restaurado do mar. Se a pessoa foi cremada e jogada no mar, a pessoa vai ser restaurada pelo poder de Deus. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Pastor, e quem é cremado vai ressuscitar? Do mesmo modo que Deus pode fazer uma pessoa reviver do pó da terra, porque ela se transforma em pó, Deus pode restaurar também alguém que foi cremado. É o poder de Deus. E a gente continua. Ressurreição, a pessoa regressa à vida como ela mesma. Na reencarnação, acredita-se que a pessoa reencarna em outro corpo, né? A alma ou o espírito. No entanto, na ressurreição, no conceito bíblico, a pessoa volta à vida, restaura a sua própria vida. Após o intervalo, eu quero apresentar alguns conceitos do Espiritismo e, na sequência, um texto bíblico. Conceitos do Espiritismo e também lembrando a você que, na sequência, nós teremos um texto bíblico. Eu quero te lembrar agora, você que está chegando e acompanhando o programa, que na terceira linha agora desse GC, a gente chama de GC, né? Tudo que está escrito aqui, você pode entrar no site adv.st/pdf no seu celular, no seu computador, e você pode baixar aí via download o material que nós temos estudado nessa temporada, tá bom? Nós estamos na 4ª semana e você pode cadastrar. Assim que você entrar nesse site, você vai receber uma mensagem dizendo assim, quer receber o estudo? Preencha seu cadastro e você vai receber no seu e-mail cada um dos estudos que estão sendo apresentados aqui, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo. Após o intervalo, eu já quero ouvir a sua interação junto com a gente e a gente continua apresentando mais textos bíblicos, confirmando a visão da ressurreição na Bíblia. A gente volta já.
Estamos com você aqui e participando junto com você pelas redes sociais, a nossa interação aqui. Uma das maneiras de você interagir com a gente é através do Instagram. É o Escola Bíblica NT. Daqui a pouquinho, daqui mais ou menos uns 5 a 10 minutos, vai ser postado no nosso Instagram aqui uma imagem muito bonita e eu gostaria que você comentasse essa imagem, tá? Então siga a gente, é o Instagram, @Escola Bíblica NT. A gente está transmitindo também o nosso sinal, a nossa transmissão do programa aqui pelo Facebook, tá? facebook.com/Escola Bíblica NT. E todos os temas apresentados até ontem, né? E a temporada anterior estão no YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. E agora a gente vai ter alguma interação aqui, algumas pessoas estão escrevendo para a gente, colocando ponto de vista, e vamos colocar pelo menos uma aqui. Nosso tempo está correndo, mas a gente precisa sempre estar em contato com você também. A Rejane Santana, ela está dizendo o seguinte, que acompanha a Escola Bíblica todas as noites, está sendo cada vez mais edificante. Obrigado, Rejane. Que Deus abençoe muito você, viu? Toda a família. E você pode escrever para a gente também, tá bom? Sempre que possível a gente apresenta aqui ou lança sua pergunta no ar também. Nosso tempo está bem rápido. Eu aproveito e mando um abraço que eu estou devendo aqui para um pessoal muito especial, que é a igreja do Colégio Adventista na cidade de Tremembé, aqui no interior de São Paulo. Eu estive esse último final de semana lá. Que Deus abençoe a todos da cidade de Tremembé e da igreja também do Colégio Adventista em Tremembé. Eu falei que nesse bloco a gente ia apresentar uma visão do Espiritismo e a visão bíblica sobre alguns temas. A gente resumiu a frase, sem tirar do contexto, mas olha só, alguns conceitos com muito respeito a você, amigo. Allan Kardec, no livro O Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: a morte é apenas a destruição do corpo. A morte é apenas a destruição do corpo. No entanto, a Bíblia diz assim, em Ezequiel 18, verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. Um contraponto, a Bíblia diz assim que não é só o corpo que morre, mas a alma morre. Por quê? Porque a alma é o ser humano completo. Essa é a visão bíblica, ok? No livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, ele diz a seguinte frase: ninguém morre de fato. Mas o que a Bíblia diz, logo no início, e a gente não quer tirar do contexto, porque é bem claro o que Chico Xavier diz e o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, em Gênesis 2,17, a palavra do próprio Deus para Adão e Eva: certamente você morrerá. O ser humano, quando morre, ele morre, cessam os pensamentos. E tem algumas perguntas no guia de estudos que a gente quer apresentar para você, sempre respondendo algumas perguntas aqui. A pergunta 8 é: as pessoas que perderam um ente querido, devem ser consoladas com o ensino da reencarnação? É isso que a Bíblia diz? Olha o que o texto de 1 Tessalonicenses 4 diz. Diz assim: porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A palavra de consolo deve ser uma palavra de restauração, de renovação, de redenção através da ressurreição. Console as pessoas que precisam de uma palavra amiga, dizendo o seguinte: olha, em breve Jesus vai restaurar a vida daquele que você perdeu. Mais uma pergunta, a pergunta 9. O que é a ressurreição e quando será? O que a Bíblia fala sobre isso? João 6,40 diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, de que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que a Bíblia diz é que na volta dele, no último dia da história, você pode ter a esperança que haverá ressurreição, restauração. É essa a visão da Bíblia, da palavra de Deus. E eu lanço para você então a última pergunta do nosso guia de estudos dessa semana. Pergunta 10. O que devemos fazer para ganhar a vida eterna?
E eu deixo para você, então, a resposta que se encontra em Atos, no capítulo 16, 30 a 32, e você pode ler comigo. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo e Silas estavam presos. Um carcereiro faz essa pergunta para eles: o que eu posso fazer para me salvar? Essa é a pergunta do guia de estudos, a pergunta do carcereiro. E então, chega uma resposta para o carcereiro. A resposta está no próprio texto. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. A forma de você ser vitorioso, vitoriosa, de você ser vencedor. E a pergunta dele foi: o que é necessário para eu me salvar? A forma de você se salvar não é através da sua dedicação, de você fazer o seu melhor, não é isso. A salvação é somente por meio de Cristo Jesus, é isso que a Bíblia diz. É claro que quando Jesus entra na nossa vida, nós nos tornamos pessoas melhores, isso é fato. Mas a salvação é só por meio de Jesus, não através da reencarnação, por meio de Jesus. Eu quero mostrar para você uma imagem aqui, uma imagem interessante, e eu quero mencionar a história de Matthew. Ele nasceu em 1988, nos Estados Unidos. Esse menino, ele teve uma vida sofrida. Assim que ele nasceu, ele recebeu um diagnóstico médico dizendo assim, que ele não viveria mais do que alguns dias, mas ele viveu 11 anos e morreu em 1999. Seus pais, em homenagem e a lembrança daquele menino, fizeram um túmulo que lembrava o sofrimento daquele menino. E sobre o túmulo colocaram uma imagem que chama bastante atenção. E eu queria que você visse novamente essa imagem. No ano de 2000, eles fizeram essa imagem de um menino saindo de pé de uma cadeira de rodas, levantando as suas mãos e olhando para o céu. Eu não sei qual é a esperança que os pais de Matthew tinham ou têm quando fizeram essa estátua em homenagem àquele filho que viveu numa cadeira de rodas. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que a Bíblia diz que quando a morte chegar, Jesus vai restaurar através da ressurreição aqueles que forem fiéis. E isso é bíblico. À luz da Bíblia, nós temos esse conhecimento. E eu quero ler para você esse texto agora. O texto de 1 Coríntios 15, a partir do verso 51, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. E eu quero falar ao seu coração aqui. Se você tem um familiar que está hoje na cadeira de roda, né, ou faleceu num trágico acidente, Jesus diz assim: mesmo que você esteja vivo quando Jesus voltar, ou se houve uma morte trágica, Deus vai transformar cada pessoa. E as pessoas ressuscitarão dos túmulos, olhando para o céu, ressurretas, revigoradas, através de Cristo Jesus. Eu continuo lendo o texto para você. E o texto diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O próximo verso: porque convém isso, que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que é isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Último verso, eu deixo para você. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, ou a sepultura, né, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que Ele nos dá vitória por Cristo Jesus.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jesus um dia vai ressuscitar. Essa é a promessa para a morte. Ressurreição, não reencarnação. Que Deus te abençoe. Nós acabamos de postar a imagem de Methel aqui no nosso Instagram. Eu queria que você comentasse, que você compartilhasse e que você dissesse qual a sua esperança para a morte. Que Deus te abençoe. Jesus um dia vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo Jesus. Oremos. Obrigado, bom Deus, por mais essa semana, por mais esse estudo, por essa grande lição bíblica de esperança. Nos ajude a acreditarmos e descansarmos na certeza de que um dia, por Tua graça, poderemos rever aqueles que se foram. Colocamos nossa vida em Tuas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.